Paz, irmã Vasti. Recebi de Cleide, sua prima, um áudio que Nelly enviou para ela, que dizia respeito a uma pergunta que a irmã fez depois de ter assistido um dos cultos de nossa igreja. Lembro que naquela ocasião eu preguei e, com base em algo que eu falei na pregação, a irmã se interessou e fez essa pergunta relativa à sorte. Na ocasião, naquela pregação, eu lembro que eu me referi à sorte no contexto das coisas criadas, das coisas existentes. E ali eu estava me opondo à ideia do evolucionismo, né, que apregou que os seres vivos, os seres que estão aí na natureza, inclusive os seres humanos, nós, são o resultado do acaso. Ou seja, eles apareceram espontaneamente no mundo. E a ideia aí e foi a isso que eu me referi na ocasião, seria que esses seres surgiram por um golpe de sorte. Não havia nenhuma inteligência por trás, nenhuma força, nenhum poder consciente e voluntário que trouxe ou que houvera trazido esses seres à existência. Então, foi sorte nesse sentido, ou seja, o acaso. O acaso trouxe as coisas à existência. Tem gente que alarga esse conceito evolucionista para a própria criação em geral, né? O cosmos, o universo, acreditando que o universo é resultado de forças cegas. Uma explosão que por si só gerou a ordem, sem que ninguém estivesse no comando, no controle, de forma inteligente, voluntária e poderosa nesse processo. Eu rejeito totalmente isso, e todos nós que cremos nas escrituras rejeitam essa ideia. Rejeitamos essa ideia. Por quê? Porque nós sabemos que as coisas que existem vieram à existência de forma voluntária, por meio de uma inteligência e um poder, o poder e a inteligência divinos, que de forma consciente e proposital trouxe tudo à existência. Então a ideia de sorte a que eu me referi foi a isso, não é? Uma força cega que trouxe as coisas à existência. Mas eu sei que a pergunta da irmã não foi bem nesse sentido, foi mais no sentido de que existe alguma coisa, se existe alguma coisa no mundo que nós poderíamos chamar de sorte. O fato de que algumas pessoas são bem-sucedidas, outras nem tanto, outras passam muitas dificuldades, né, na vida. Existem muitos problemas no mundo, mas algumas pessoas parecem que não passam por problemas. E se essas pessoas seriam beneficiadas de alguma maneira por Deus, se houvesse algum tipo de privilégio para essas pessoas, e seria sorte no sentido de que elas não merecendo, mas ganharam isso, ao passo que outras não ganharam ou não tiveram a mesma sorte. Seria mais ou menos isso, foi o que eu entendi. Eu diria o seguinte: primeiro, eu acho que eu particularmente rejeito, e acho que nós deveríamos rejeitar, a ideia de sorte enquanto uma força cega, impessoal, que age no mundo de maneira inconsciente. Alguma coisa, algum poder sem personalidade que gruda em algumas pessoas, que cola em algumas pessoas, tornando-as bem-sucedidas e em outras não. Essa ideia de sorte eu acho que deve ser rejeitada, porque não existe tal coisa, pelo menos as escrituras não falam absolutamente nada sobre isso. Ao contrário, a escritura, quando fala de poder, de ação no mundo, de coisas que acontecem, atribuem sempre a personalidades, a pessoas, e pessoas espirituais muitas vezes. Nesse nível nós temos Deus, o bem supremo, o todo-poderoso, que faz coisas e que age na vida de pessoas, e temos também o diabo e suas hostes espirituais, que tem algum nível de poder, também é um ser pessoal, tem algum nível de poder e usa esse poder para o mal. Ele não tem todo o poder, e o poder que tem usa para o mal, para se opor a Deus e às suas criaturas. Efetivamente ele promove o mal no mundo, ele causa problemas às pessoas, ele promove destruição,
desordem e decadência. Paralelo a tudo isso, existe a humanidade. A humanidade que, segundo o relato de Gênesis, existindo ali na pessoa do primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e atraíram o juízo. E esse juízo se traduziu em uma natureza hostil, com a qual eles tiveram que conviver, e com a degradação que eles perceberam no próprio ser deles, na sua consciência, nas suas ações, motivações e na sua moralidade. E tudo isso redundou em um declínio profundo na sua geração, de modo que a humanidade é isso que nós conhecemos hoje, extremamente contraditória, que faz coisas boas e coisas terríveis. Uma humanidade que dá sinais de bondade e de justiça, mas que também é capaz de produzir coisas horrendas, de injustiça e de perversidade. Muitas vezes os males que acontecem no mundo são resultado e subproduto das ações desastrosas dos homens, que por sua cobiça, por seu apego aos prazeres fáceis, por seu egoísmo, acabam promovendo tanta injustiça, tanta perversidade e tanto mal no mundo. Então esse é o quadro. Não existe nesse meio uma força impessoal e cega chamada sorte, que age sem voluntariedade, sem consciência, e que apenas acontece na vida de alguns. Isso aí a Bíblia não deixa margem para isso. E eu acho que, claro, eu sei que não é isso que a irmã quis dizer. Mas será que existe a sorte no sentido de que Deus decide fazer o bem a alguns mais do que a outros, e essa pessoa, sem merecer, ela é mais beneficiada e tem uma vida melhor, e outras pessoas não tiveram a mesma sorte, digamos assim, de serem escolhidas por Deus para serem abençoadas? Será que Deus destinou algumas para sofrerem e outras para serem felizes? Bem, eu diria o seguinte: por um lado, a Bíblia deixa claro que Deus é abençoador de todos. Falando do amor divino e da bondade divina, Jesus disse que Deus abençoa todos, maus e bons, justos e injustos. E de forma igualitária, quando, por exemplo, faz com que o sol nasça sobre essas pessoas e a chuva caia sobre ambas. A chuva promove coisas boas, é o alimento, é o pão, o sustento, é o vigor da terra. E o sol é vida, é alegria, é a renovação, não é? O sol é um ato, é uma manifestação da bondade divina para com a humanidade. E Jesus disse que Deus abençoa a todos, sem distinção. Agora, uma das prerrogativas divinas é a liberdade de agir como queira. Então Deus pode promover juízo sobre pecadores e Deus pode manifestar graça a pecadores. Ele faz isso e sempre será um ato da sua misericórdia e bondade. O juízo divino, ele não é injusto porque ele se baseia no mal que nós praticamos e acerca dos quais muitas vezes não nos arrependemos. Então Deus tem a prerrogativa de julgar a humanidade, como ele julgará um dia todos. E Deus pode abençoar quem ele quer. Mas a bênção de Deus, eu acho que a bênção de Deus alcança todas as pessoas. A bênção de Deus, eu acho que a melhor nomenclatura para ela seria graça, ao invés de sorte. Porque qual a ideia de graça? É algo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. E todos nós recebemos coisas de Deus sem que nós mereçamos. É graça, não é? Agora, também se deve reconhecer que algumas pessoas têm uma vida melhor do que outras. Tem gente que sofre bastante. Existem muitos pobres, existe a pobreza. Enquanto uns estão pedindo esmola, outros estão esbanjando dinheiro. Será que isso significa que Deus destinou alguns para a miséria e outros para a fortuna? Eu não penso assim. Eu acho que o mal que há no mundo é subproduto do que aconteceu lá atrás.
E isso atingiu a humanidade e nos atinge a todos de uma forma ou de outra. Ao passo que muita coisa daquilo que a gente chama de bem, como, por exemplo, a riqueza de alguns, em muitos casos é apenas o resultado do esforço pessoal ou do fato de que o esforço de uma geração anterior possibilitou esses bons resultados para aquele que veio depois. E ainda, em muitos outros casos, é fruto da injustiça. Pessoas que enriqueceram cometendo torpezas, injustiças e maldades. Então isso não pode ser chamado de bênção de forma alguma, ou de graça de forma alguma. Enriqueceu com o preço da injustiça. Então veja que no mundo existe um nível permitido por Deus em que as pessoas agem e se beneficiam ou se prejudicam. Mas é fato que também existem ações que estão fora das pessoas e que são ações espirituais que promovem ou o bem ou o mal. O bem vem de Deus e o mal vem do inimigo. E é fato também que Deus, na condição de Senhor de tudo e de todos, tem o direito e a prerrogativa de agir da forma que Ele quer, sempre que Ele quer. E Deus age abençoando pessoas, mas Deus também age julgando pessoas, porque Ele é juiz e tem esse direito de fazê-lo, porque o julgamento se baseia no mal que nós praticamos. Mas para isso também existe arrependimento e fé e perdão divino. Respondendo então, irmã, o bem que Deus promove para as pessoas eu preferiria chamar de graça. Reconheço que tem pessoas que vivem melhor do que outras. E isso, em muitos casos, nós poderíamos dizer assim, essas pessoas que vivem bem também recebem bênçãos divinas, graça divina. Pessoas que não vivem bem também recebem graças divinas e bênçãos divinas, mas existencialmente falando não têm o mesmo tipo de tranquilidade, digamos assim, que outros têm. Mas aí existe uma coisa que foge à percepção de muita gente. É que essa exterioridade da existência humana na Terra, ela pode ser uma maquiagem que esconde algo mais profundo que a maioria das pessoas não percebe e que é subjacente a essa expressão exterior e que faz com que aqueles que aparentemente estão vivendo de forma ruim tenham mais benefícios do que outros que aparentemente estão vivendo muito bem. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. Então Lázaro era uma pessoa que qualquer um diria, aliás, o rico era uma pessoa que qualquer um diria tem muita sorte, ou teve muita sorte, ou outros diriam foi muito abençoado por Deus. E Lázaro era aquele que, sendo mendigo e necessitado e sofredor, muitos diriam esse não teve sorte na vida, ou diriam Deus não abençoou essa pessoa. O resultado final, no entanto, nos conta uma história bem diferente, que quando o rico morre, e provavelmente ele era rico das injustiças que praticou, tinha se beneficiado das injustiças que praticou e enriquecera de forma ilícita, viveu bem e de forma alegre nessa vida, mas era perverso, era mau, pecador. Quando ele se dá conta e abre os olhos no outro mundo, depois de morrer aqui, ele está na penúria e na miséria espiritual. Ao passo que Lázaro, que foi julgado por muitos como miserável, está na glória e na paz. Então esse conceito é bem relativo. Pessoas se beneficiam por males que praticam, pessoas sofrem por males que praticam, o diabo faz o mal às pessoas e Deus julga a injustiça, mas em graça abençoa quem não merece. E assim a vida vai acontecendo. Alguns, pelo seu esforço e dedicação, se dão bem
constroem uma vida melhor. Outros, por negligência ou por imprudência, vivem de uma forma que não é a ideal, não é boa, poderia ser melhor, mas que ele não atingiu aquilo porque fez escolhas erradas. E outros aparecem aí e se beneficiam daquilo que outros fizeram. Mas Deus abençoa a todos, estando de um jeito ou de outro, de um lado ou de outro. Mas abençoa dentro da liberdade dele de abençoar e dos critérios dele. Qualquer bênção divina eu chamaria de graça. Mas eu entendo o que a irmã quis dizer, no sentido de que alguém que não fez algo para merecer foi beneficiada por Deus. Mas isso acontece com todos nós, somos beneficiados sem merecermos. E talvez eu penso graça é uma expressão que se encaixa melhor, não é? Eu sei que a ideia é parecida, né? Alguns não mereciam, receberam, outros não receberam, outros até são melhores do que aqueles que receberam, mas não tiveram a mesma sorte ou não foram beneficiados da mesma maneira. Mas Deus tem liberdade de agir. E eu diria assim, Deus abençoa quando quer, como quer. Nem sempre aquilo que parece ser uma bênção é uma bênção de fato, e nem sempre aquilo que limita as pessoas determina a sua condição real, a condição eterna. E assim a gente vai vivendo, nesse mundo onde Deus age, o diabo age, os homens agem, o diabo e os homens, o diabo sempre faz o mal, os homens muitas vezes fazem o mal, às vezes os homens fazem coisas boas, e Deus sempre faz o que está de acordo com o seu caráter e justiça, o bem, e quando ele julga com equidade e justiça, sem olhar e beneficiar uns em detrimento de outros, porque para Deus todos somos pecadores, mas também Ele manifestou graça e misericórdia a todos. Mas infelizmente nós vivemos num mundo que é subproduto do pecado em muitos casos, e nós padecemos por isso. Bom, eu não sei se eu cheguei perto do que a irmã esperava em termos de resposta, mas é assim que eu penso, tá bom? Obrigado pela pergunta, Deus abençoe a irmã e a sua família.